Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de médias, tá? Na realidade, a gente vai falar sobre medidas de posição e centralidade. São duas medidas que nós vamos trabalhar, né? O que são medidas de posição ou medidas de centralidade? Considera-se medidas de posição ou de tendências centrais toda medida que estabelece o centro de uma distribuição estatística. Ou seja, todas as vezes em que você tem uma distribuição de dados e você considera uma parte central desta distribuição de dados, você trabalha com medidas centrais, tá? Existem alguns elementos que a gente pode trabalhar nestas medidas centrais, tá? As principais medidas que nós vamos estudar são média, moda e mediana. Existem outras, mas nós vamos ver essas três aqui, tá legal? Dentro da média, a gente costuma falar isso no nosso dia a dia. A gente divide em dois tipos de média: média aritmética e média ponderada. O que vem a ser média aritmética? Média aritmética, se a gente for levar ao pé da letra, e vocês todos conhecem, é a média que nós usamos para fazer as nossas notas no final do ano, para saber se o aluno está aprovado ou se ele está reprovado. Isso é chamado média aritmética, né? Você soma a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre, do quarto bimestre, pega essa soma e divide por 4. Se no caso de vocês der maior ou igual a 5, vocês estão aprovados. Se der menor que 5, vocês estão reprovados, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. E aí o que acontece? Como é que a gente faz isso? O que seria essa média? Como é que eu calculo isso? Já falei aqui explicando para vocês, mas esse cálculo é obtido somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo o resultado pela quantidade de dados do conjunto. Então você soma todos os elementos e divide o resultado dessa soma pela quantidade de elementos que tem naquele conjunto. Quando você faz esse cálculo, a gente tem um cálculo de média aritmética, que é o que está nesse exemplo aqui, ó. Qual é a média aritmética dos valores? 7, 8, 10, 5, 2, 3 e 4 e 1. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média aritmética. O que diz para fazer? Somar todos os valores. 7, mais 8, mais 10, mais 5, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 1. E vou dividir tudo isso pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 elementos. Eu divido por 8. 7 mais 8 dá 15. 15 com 10 dá 25. 25 com mais 5 dá 30. Com 2, 32. Com 3, 35. Com 4, 39. Com 1, 40. Então aqui o resultado ficou 40 divididos por 8. 40 divididos por 8 vai ter 5. A média deste conjunto de dados, ou a média aritmética desse conjunto de dados, é chamada de 5. Perfeito? Por que a gente fala aqui no início como medida de posição ou centralidade? Você observa que eu tenho valores maiores do que 5 e valores menores do que 5. Mas a média desses valores, se eu juntar ali o valor que eu tenho de um dia com o de outro, de um elemento com o de outro, eu vou encontrar 5 de média. Tá? O outro tipo de média que eu falei, que são dois, a aritmética e a ponderada tem uma definição mais complexa. Ela é calculada multiplicando cada elemento do valor do conjunto dado pelo seu respectivo peso. O que vem a ser esse peso? Peso é um valor atribuído a cada elemento. Toda vez que você atribui um valor numérico a um determinado elemento do conjunto, esse valor é chamado de peso. Em seguida, somamos esses valores. Somamos os valores do produto entre o peso e o número. E depois divido pela soma dos pesos. Recapitulando, é calculada multiplicando cada valor do conjunto dado pelo seu respectivo peso. Então, vou multiplicar o número pelo peso dele. Somo esses valores, somo os resultados dessa multiplicação. E vou dividir esse resultado pela soma dos pesos. Vou dar um exemplo, Mauro, disso aqui. Vamos lá. Uma pessoa comprou 3 camisas por R$40 cada e 4 bermudas por R$50 cada. Qual é a média de preço de cada peça de roupa comprada? A gente pode considerar isso como sendo o cálculo de uma média ponderada. Lembra que eu falei que tem que ter
o valor entre o produto, o elemento e o peso? O valor, R$40, é o elemento. 3 camisas é a quantidade, isso é o peso. Eu comprei 3 elementos daquele valor, 3 camisas daquele valor. Então eu vou fazer primeiro 3 vezes 40. Vou botar lá o resultado. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse valor com o próximo elemento com seu peso. 4 bermudas de R$50. Então, vou fazer 4 vezes R$50. E vou dividir isso pela soma dos pesos. A primeira foram 3 camisas e a outra foram 4 bermudas. Então, eu vou dividir por 3 mais 4. Quando eu for fazer essa conta, lembro que primeiro tem que fazer as multiplicações. 3 vezes 40, eu vou encontrar 120. 4 vezes 50, eu vou encontrar 200. E vou dividir isso por 7, porque 3 mais 4 é 7. O meu resultado, 120 mais R$200, isso vai dar R$320. R$320 divididos por 7. Como é que eu faço para achar esse resultado? Vou fazer a conta aqui, ó. Eu vou pegar lá, ó, 320 dividir por 7. Abaixo 32. Isto vai me dar um número 4. 4 vezes 7 é 28. Para chegar no 32, 4. Abaixo 0. Isso vai ficar 5. 5 vezes 7 é 35. Para chegar no 40, 5. Vírgula, abaixo 0. Isto vai dar 7. 7 vezes 7 é 49. Para chegar no 50, 1. Acrescento mais um 0, 1 e vai sobrar 3. Como o nosso dinheiro só tem 2 casas decimais, eu posso parar aqui, porque aqui já tem as 2 casas decimais. Então o valor dessa média, que é 320 divididos por 7, R$45,71. Perfeito? Lembra que a média, apesar dos elementos às vezes não estarem na forma decimal, o resultado pode ser um número decimal. Você tem que dividir um pelo outro e ver quanto dá essa divisão. Eu também falei aqui no início que as principais medidas de posição e centralidade são as médias, que nós vimos os 2 tipos, mas também nós temos a moda e a mediana, que é o que eu vou explicar ali agora. Moda. Quando a gente ouve falar em moda, o que vem à nossa mente? Vem à nossa mente aquela roupa que está sendo usada naquele momento, não é isso? É aquilo que está mais sendo mostrado naquele momento, que está mais sendo usado. Normalmente a gente fala isso quando lembra de moda. Mas a gente tem moda também em matemática. E significa mais ou menos a mesma coisa. A moda em matemática, que a gente vai chamar de MO, é o valor de maior frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o valor que mais se repete dentro daquele conjunto de dados. Então, se eu tenho um grupo de elementos, eu vou ver aquele elemento que mais se repetiu. Aquele que mais apareceu, que mais se repetiu, é a moda. E a mediana, Mauro? Mediana é o valor que divide um conjunto dado em 2 partes iguais. Ou seja, mediana divide aquele conjunto de dados no meio. Mas, para que a gente calcule a mediana, eu não coloquei aqui, os dados do seu conjunto, os elementos do seu conjunto, os elementos da sua distribuição, eles têm que estar ou em ordem crescente, menor para o maior, ou em ordem decrescente, maior para o menor. Então vamos ver aqui o exemplo. Uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. Aí ele colocou lá 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Aí ele pergunta, qual é a moda e a mediana dessa amostra? Para a gente calcular a moda, MO, é só eu observar qual é o número de sapato que mais apareceu dentro desta pesquisa. Se eu for analisar, ó, 34 só apareceu uma vez, o 35 também só apareceu uma vez, o 36 já apareceu 1, 2, 3 vezes. O 37 só apareceu uma, o 38 apareceu 2, o 39 apareceu uma, o 37 também apareceu uma, o 41 e 41 uma. Ou seja, o que mais apareceu aqui foi o número 36. Então, a moda deste conjunto de dados é 36. Perfeito? Ah, Mauro, e a mediana?
como é que eu faço para saber a mediana desse conjunto? Para eu saber essa mediana, eu vou escrever esse conjunto em ordem crescente ou decrescente. Normalmente eu prefiro escrever em ordem crescente, mas isso não importa. Então veja o menor número. O menor número que apareceu foi uma vez o número 34. Depois foi o 35. O 35 apareceu uma vez só também. Depois foi o número 36. O número 36 ele apareceu 3 vezes. Então eu vou botar o 36 aqui, ó, 3 vezes. O 37 só apareceu uma vez. O 38 apareceu 2 vezes. O 39, uma. O 40, uma. E o 41, uma. Então aqui eu vou ter 39, 40 e 41. Para confirmar se eu não esqueci de ninguém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, como é que eu faço para determinar essa mediana? Eu vou verificando os extremos. O primeiro corta-se com o último, o segundo com o antepenúltimo e assim sucessivamente. O terceiro com esse, o quarto com esse, o quinto com esse. Sobrou um número central, dividindo 5 elementos para cada lado. Este número central que sobrou é a mediana, 37, que dividiu o conjunto ao meio. Observa que este conjunto aqui, ele tem uma quantidade ímpar de elementos. O que significa dizer isso? Sempre vai sobrar um número aqui no meio. Ah, Mauro, e se esse elemento aqui tivesse mais um par de sapato? Tivesse um número par aqui de elementos? Ou não tivesse 41, tivesse só até o 40? Ele ia ficar lá, ó, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 39 e 40. Observa que aqui agora, ó, ele ficou com 10 elementos. Caso tivesse isso, não tivesse 41. Como é que você ia fazer? Porque um ia cortar com o outro, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, o quarto com o anterior, sobrariam os dois do meio. Não sobraria um termo só. E aí o que você faz? Pega esses dois termos do meio, 36 mais 37, e divide por 2. 36 mais 37, isso vai dar 73. 73 divididos por 2, 36,5. Ou seja, você faz a média dos dois que sobrou. Sempre que a quantidade for par, você pega os dois do meio e calcula justamente a média aritmética, que é o primeiro tipo de média que nós fizemos. Se for um número ímpar de elementos, ele já sai direto o valor que foi dado para vocês. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma das partes que a gente vai trabalhar no estudo de estatística com vocês. É uma medida de exposição à centralidade muito usada no nosso dia a dia para trabalhar dados e informações, entre outras coisas, no meio da estatística. Tá certo? Vou deixar o exercício para vocês e até a próxima aula. A gente se vê.